O tema de hoje é propósito de alma de cada um de nós, tá? Algumas pessoas chamam de propósito de vida, outras pessoas chamam de missão de vida. Não importa o nome que você for dar. Mas esse é um assunto que eu vejo de muita relevância para os nossos dias atuais. Principalmente depois que veio a pandemia, a gente repensou muitos valores. Valores sociais, valores morais, valores de trabalho, valores sobre a vida que eu quero levar, valores do que é importante e do que não é importante para mim, valores de relacionamentos amorosos, valores de família. A gente repensou muita coisa, a gente sentiu esses valores na pele de uma forma diferente e a gente quebrou muitos desses valores. E ao meu ver, a gente está num período de transição. O que seria esse período de transição? Muitos valores e formas de viver que a gente tinha não faz mais sentido. E a gente vê que aquilo não faz mais eu sentir nada dentro de mim. Então não faz mais sentido para mim. E no momento em que não faz mais sentido, eu sei que eu não quero isso. Mas eu ainda não sei o que eu quero. E aí a gente fica num limbo. Porque eu sei que eu não tô mais aqui, mas eu também não tô aqui, porque eu não sei o que é esse aqui. Então eu sinto que eu tô aqui no meio. Num limbo. Esse limbo eu chamo de transição. Então eu vejo de uma maneira geral que a gente tá transitando, né? Saindo de um lugar e indo para o outro. Em tudo. Nos nossos valores de vida, na forma de viver, na forma como a gente encara os problemas, na forma como a gente encara as doenças. Tudo, gente, tudo, tá? E é aí que a gente começa a se fazer um monte de pergunta. Um monte de perguntas. E muitas dessas perguntas levam as pessoas a começar a pensar o que é o propósito de alma, né? Em lives anteriores, a gente, inclusive na live da semana passada especificamente, eu falei exatamente quem eu sou e por que eu estou no planeta Terra, né? E agora esse aqui é o que eu faço aqui no planeta Terra. Ok, eu já entendi quem eu sou, eu já entendi por que eu estou no planeta, mas o que eu tenho que fazer aqui? Como fazer aqui? Né? A gente precisa de um sentido maior até para se motivar a viver, certo? Mas eu quero voltar às perguntas que a gente começa a fazer pra gente mesmo por estar nesse período de transição. Então, o propósito de alma, ele começa a se manifestar na vida da pessoa quando começam a surgir perguntas mais existencialistas dentro de si mesmo, tá? Por exemplo, quando a gente começa a se perguntar quem sou eu, o que eu quero, qual é o sentido da minha vida? Por que eu tô aqui? Por que eu tô passando pelo que eu tô passando agora, neste momento? Quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, a gente começa a pensar assim, cara, pra que eu vim, né? Eu vi que a Débora escreveu aqui, pra que eu vim? Pra que eu vim? Qual é o objetivo de eu estar aqui? Eu já entendi que a gente tem que evoluir, que você já falou isso, Pan, lá na semana passada, na live de semana passada. Mas como é que é esse processo? Como é que é essa evolução? Como é que isso acontece? Qual é o meu papel aqui? Né? Eu tenho que ser útil? Eu não preciso ser útil? Eu tenho que fazer a diferença ou eu não preciso fazer a diferença? Só eu existindo já é o suficiente? Né? Então são perguntas assim muito relevantes. E são perguntas existencialistas. Então, por isso que eu falo, gente, tudo bem. Pandemia foi triste para um monte de coisa? Foi. Mas eu acho que ela trouxe uma coisa que até então eu nunca tinha presenciado em toda a minha profissão. Que eu já tô na minha profissão há mais de 15 anos. Eu não tinha presenciado. Que era o quê? As pessoas se fazendo perguntas mais profundas. Sobre si mesmo. Sobre a vida. E teve que vir uma pandemia, teve que parar o mundo pra gente começar a fazer esse tipo de perguntas.
porque a gente tava vivendo tão no automático. Sabe, robozinho? A gente tava assim, bem robozinho. No entanto, que quando tiraram aquele nosso mundo do robozinho, o ser humano começou a voltar. E a gente não sabia lidar com o ser humano, porque o ser humano tem emoções, a gente não sabia mais lidar com emoções. De tão robô que a gente tava. Então, eu acho que esse foi um dos maiores ganhos que a gente teve na pandemia. Certo? Vamos lá. Bom, a partir desses questionamentos, quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, qual que é o meu papel, preciso fazer algo, não preciso... Perguntas existencialistas. A partir dessas perguntas existencialistas que a gente faz, a gente começa a buscar respostas, né? Vamos buscar resposta. E normalmente a gente vai primeiro buscar a resposta do lado de fora. Livros, cursos, vídeos, cartomantes, amigos, coaches, psicólogos, tá? Então a gente começa a buscar as respostas naquilo que a gente conhece do mundo externo. Tá? Depois a gente entende, daí passa um tempo, você busca, não encontrou muita coisa, ou encontrou até, eu acho que eu recebi uma pecinha aqui do meu quebra-cabeça interno. Acho que eu recebi mais uma outra pecinha aqui do meu quebra-cabeça. E daí a gente buscou um monte de coisa do lado de fora e a gente é como se tivesse recebido algumas pecinhas, mas não faz a mínima ideia do que eu vou fazer com essas pecinhas, pra onde que eu levo elas, como é que eu monto isso, e parece que as coisas vão ficando mais confusas ainda. Então, depois de um tempo, a gente entende que a saída é a gente se conectar de uma forma mais profunda, mais verdadeira com as coisas, não de forma tão superficial. E aí, o que a gente faz? A gente sai por aí tentando se conectar de uma forma mais profunda, de uma forma mais verdadeira. Só que a gente começa a tentar se conectar de uma forma mais profunda e verdadeira com as pessoas. Com as pessoas, né? Na busca de uma relação, seja amorosa, seja de amizade, mas na busca de uma relação que traga as respostas que a gente tanto quer. Que a gente sinta essa conexão mais profunda, essa conexão mais verdadeira com alguém e que naquela relação a gente consiga descobrir todas as respostas para aquelas nossas perguntas existencialistas. Tá? E é muito interessante, porque primeiro a gente faz um movimento de buscar ferramentas, né? Livros, cursos, coaches, treinamentos, blá, blá, blá. Depois a gente percebe que, peraí, a saída é se conectar de forma profunda e verdadeira, não dá mais pra gente ficar na superficialidade, beleza. Daí a gente começa então a querer se conectar com as pessoas de uma forma mais profunda e mais verdadeira, né? Achando que a gente vai encontrar as nossas respostas ali, tá? Com o tempo, depois de muitas frustrações em relacionamentos, a gente percebe que mesmo nos conectando de forma verdadeira com as pessoas, ainda tem aquele sentimento de vazio, de falta. E aí, gente, eu quero tomar um pouquinho mais de tempo nesse assunto. Porque até hoje, a gente ainda tem muita demanda no consultório, relacionamentos amorosos. Frustrações em relacionamentos amorosos. Tá? Por quê? O relacionamento amoroso é aquele relacionamento que mais faz a gente enxergar a si mesmo. E aí a gente começa a ver coisas que a gente não queria ver. E a gente começa a achar problema na relação, né? E muitas vezes a gente deposita no outro que ele responda todas as nossas perguntas existencialistas. Só que, gente, isso que eu tô falando não é consciente. Não é tipo assim, vou me relacionar com você aqui, porque eu tenho várias perguntas existencialistas e eu quero que você me ajude a responder. Não, não é. Quando a gente busca uma conexão verdadeira e profunda com alguém, que normalmente é no relacionamento amoroso,
Inconscientemente, a gente está querendo que a outra pessoa seja um porto seguro. Para que eu me sentindo segura, eu consiga achar as respostas. Só que isso nunca vai acontecer. Porque a pessoa não tem como lhe passar segurança. A segurança não existe. A segurança é uma ilusão que a mente cria como instinto de sobrevivência. Ela quer o tempo todo se sentir segura. Porque a função dela é instinto de sobrevivência. Então ela fica buscando no outro situações e relações em que ela possa se sentir segura. Para ela se sentindo segura, aí ela vai tentar resolver as dúvidas existencialistas dela. E a gente começa a projetar nos nossos relacionamentos que o outro satisfaça as nossas necessidades. E aí, meu amigo, é que o negócio começa a degringolar. Porque no momento em que você não sabe direito quais são as suas necessidades emocionais, mentais, físicas, normalmente a gente sabe só as físicas, né? E olha lá. Mas as emocionais e as mentais, a gente nunca para pra pensar quais são as minhas necessidades emocionais, as minhas necessidades energéticas, as minhas necessidades mentais. Primeiro que você não tá consciente disso nem de você mesmo. E, de forma inconsciente, você projeta no outro que ele atenda a essas necessidades. Então, essa falta, esse vazio que a gente começa a sentir, mesmo estando numa relação saudável, numa relação profunda, numa relação de conexão verdadeira, esse vazio e essa falta que muitas vezes a gente sente é a falta de si mesmo. É a falta de si mesmo. Às vezes a gente foca tanto no outro, que o outro vai trazer aquelas respostas, que o outro vai ser a solução para todas aquelas minhas dúvidas, que eu perco o foco em mim. Eu me distraio de mim mesma, tá? Enfim, mas com o tempo a ficha cai, tá? Então primeiro, só vamos recapitular, tá? Primeiro a gente vai buscar as nossas dúvidas nas ferramentas do mundo que a gente conhece, cursos, livros, vídeos, cartomantes e aquela coisa toda. Depois a gente para com isso e vê que a gente precisa de algo, de uma conexão mais verdadeira e mais profunda. Então a gente busca uma pessoa para a gente ter essa conexão verdadeira e profunda. Aí a gente deposita nessa pessoa todas as nossas necessidades, né? Que a gente acha que a pessoa ali precisa atender de alguma forma. E mesmo assim a gente sente o vazio e sente a falta aqui dentro. E aí a ficha cai. Entendi. A saída é pra dentro. Exato, a saída é pra dentro. E aí a gente então começa a buscar uma forma de se conectar com a gente. Tá? Qual é, daquilo que a gente conhece no nosso mundo, o sistema, o método mais conhecido de se conectar com a gente? Não é a religião? Não é buscar Deus? Se a saída é para dentro, como é que eu me conecto então com a minha alma? E aí a gente vai conhecer sobre alma. E aonde que a gente conhece sobre alma? Através de espiritualidade, de religião, certo? Imediatamente a gente então lembra de Deus, de Jesus, de universo, do nome que você quiser dar, né? Então, para eu me conectar com a minha alma, eu preciso sentir que estou conectada com algo maior, né? E aí preciso então me conectar com Deus. Porque Ele sabe verdadeiramente quem eu sou. E Ele vai poder trazer as minhas respostas que eu tanto quero. Tá? E aí a gente acha então que se a gente se conectar com Deus, a gente vai ter essas nossas respostas. E sem perceber, mais uma vez,
a gente está buscando do lado de fora o nosso propósito de alma? Mais uma vez, a gente está depositando em algo externo, Deus, universo, espiritualidade, religião, como eu conecto com a minha alma. É isso que a gente está buscando agora, através de Deus, né? Através de uma religião, enfim. Tá? Então, mais uma vez, a gente busca do lado de fora. Vocês estão percebendo a quantidade de coisa que a gente faz para buscar responder aquelas nossas perguntas existencialistas? Vocês estão percebendo o caminho que normalmente a gente faz? Até que a gente chega no último, que é Deus, religião, energia, sei lá, espiritualidade. Aquilo ali vai me dar as minhas respostas. E aí, mais uma vez, a gente fica... Como é que eu tenho que me conectar com Deus? É assim? Então eu vou fazer assim. Ai, não deu certo pela religião católica. Beleza, vamos pra Umbanda. Lá vai dar certo. Puta, não deu certo. Vamos pro budismo. E aí, as pessoas vão indo, vão buscando. E tá tudo bem, ok? Todos nós passamos por esse processo. Alguns passam, ficam mais tempo em um determinado etapa dessas que eu falei, outros ficam menos tempo, mas todos passam de alguma forma por esses processos de buscar do lado de fora, tá? Porque a gente quer, gente, um passo a passo. A gente quer um manual. Por isso que vende tão bem os marketings da internet que falam: pegue a ferramenta, o manual, o passo a passo, a fórmula mágica. Gente, tem marketings que usam fórmula mágica. Juro pra você. A gente tá buscando sempre uma saída mais rápida. Uma saída que venha de fora, que alguém nos diga o que a gente tem que fazer. Porque eu não sei como faz. Ah, esse é o discurso que a gente escuta muitas vezes dentro do consultório. Certo? Beleza. Não existe um único caminho. Não existe um caminho certo ou errado. Existe apenas caminhos. Cada um vai trilhar o seu. No seu tempo. Do seu jeitinho. Ok? Mas o fato é que no final, todo mundo vai ter que voltar para casa. Todo mundo vai ter que voltar para casa. O que é o voltar para casa, gente? É voltar para cá. É voltar para cá. A gente quer entender sobre a nossa alma. A gente quer descobrir o nosso propósito. Só que a gente fica usando um monte de coisa externa. Só que o propósito e a alma, ela tá aqui. Ela tá aqui. Você não precisa de ferramenta nenhuma. Tá? Ok. Deixa eu ver aqui meu roteirinho. Tá, então como é que a gente volta pra cá? Tá? A gente precisa lembrar de quem a gente é. Essa é a primeira etapa. Você tem que lembrar de quem você é. Ah, eu sou Pamela, psicóloga, sou filha de fulano, de Beltrano, eu moro na cidade tal. Não. Para. Você não é isso. Você está isso neste momento, nesse corpo, nessa vida. Mas a sua alma não é isso. A sua alma é a Pamela, a sua alma já pode ter sido a Joana, a sua alma já pode ter sido o Paulo. Gente, não importa. Mas a sua alma é um conjunto de coisas. A sua alma não tem necessariamente sexo, gênero, feminino, masculino, não tem nada disso. A nossa alma são os nossos atributos.
tudo aquilo que a gente já é. Ela vai além da nossa personalidade. A personalidade é algo mais mundano, é algo mais humano, é algo mais dessa vida, digamos assim. E a alma não. A alma é um conjunto de tudo que você já foi, de toda a tua existência, de todas as tuas vidas. Tá? Tem uma coisa que eu acho que é bem legal e que ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre o que é a alma, que fala sobre, eu chamo de identidade para-assistencial. Todos nós somos bons em alguma coisa, muito bons, mas é um bom, assim, diferente. Não é tipo, eu sou muito bom em jogar videogame. Tá, ok, mas eu tô falando de algo maior. E quando eu falo de identidade para-assistencial, é que quando a gente não tá aqui no planeta Terra, e a gente tá, por exemplo, no nosso planeta original, a gente tá atuando com a nossa identidade verdadeira. Na nossa identidade verdadeira, a gente é reconhecido, é referência em algo. Por quê? Porque é algo que a gente faz muito bem. É algo que a gente faz com o pé nas costas. É algo que muitas vezes a gente nem percebe que a gente tem esse algo. Porque pra gente é tão natural ver a vida de determinada maneira ou ser de determinado jeito que a gente nem percebe que aquilo é um diferencial nosso. Que é o que faz as pessoas nos procurarem. Que sem querer a gente acaba inspirando as pessoas naquilo. Né? Essa é a nossa identidade para-assistencial. Por que para-assistencial? Para de outra dimensão. E assistencial porque a gente sempre é bom em alguma coisa para ajudar alguém. Para ajudar uma situação, para ajudar um grupo de pessoas, para ajudar a si mesmo. Todos os nossos dons, eu não gosto muito dessa palavra, mas todos os nossos atributos eles servem para ajudar a nós mesmos e aos outros. É sempre assim, gente. Todo atributo é assim. Então, você sempre vai ser inspiração para alguém. Eu descobri, por exemplo, esse meu atributo, essa minha identidade maior como alma, de um jeito muito estranho, mas foi muito interessante. Vou contar para vocês, porque às vezes vocês podem se identificar nesse sentido e começar a perceber de outra forma alguns gostos e comportamentos de vocês. Que foi assim, desde pequenininha, eu sempre tive muita facilidade em organizar as coisas. Organizar. Então, eu gostava de organizar minha gaveta, organizar meus brinquedos, organizar minhas roupas, eu organizava tudo. Tinha que estar tudo bonitinho. Daí, muitas pessoas falam, é virginiana, né? Tudo bem, ok, mas até para eu nascer nessa vida, naquela data que eu ia ser virginiana, é porque a minha alma já tinha aquela característica. Porque se você não entra em ressonância com o planeta, naquela energia, você não consegue descer. Descer é um modo de falar, né? Mas então tudo isso tem a ver, tá? Com o processo. Mas vamos lá. Então eu sempre gostei muito de organizar. Quando eu cheguei na adolescência, os meus amigos e amigas, eles me procuravam para pedir conselho. Só que não era um pedir conselho assim, o que você acha de tal coisa? Não. Era assim, eles vinham, contavam um monte de coisa totalmente aleatória, falavam de angústias, falavam de um monte de coisa. Eu não entendia muito bem, mas eu ia organizando aquilo que a pessoa estava sentindo. Eu falei, então você tá me falando isso, porque isso na verdade tem relação com isso, e que pode ter isso, é isso? Eu acho que é. E daí eu ia organizando a forma da pessoa pensar, a forma da pessoa sentir, e era algo muito natural aquilo pra mim. Daí, quando eu cheguei ali perto do vestibular, eu conheci uma psicóloga do meu colégio, gostei muito do que ela fazia, falei assim, vai ser isso. Então, eu nem coloquei segunda opção, eu tinha certeza que era psicologia. Quando eu entrei na faculdade, me identifiquei e tudo mais, mas eu não me identificava com a psicologia tradicional. Eu me identificava com outro tipo de psicologia, sei lá, algo que pudesse organizar, que fosse mais prático na vida das pessoas e tudo mais. E daí, por incrível que pareça, eu já passei por muitas etapas no meu trabalho, né? Assim, já atuei de muitas formas
com a psicologia, nada da tradicional, inclusive. Só que chegou um determinado momento que quando eu comecei a passar um formulário de feedback do que os meus pacientes e clientes, eles achavam, né? Eles começaram a falar assim, o que mais te marcou no processo todo que a gente fez de mentoria? Daí a pessoa falava assim, nossa, a capacidade que eu tive, que eu consegui com você, através de você, de olhar para minha vida de uma forma mais evolutiva. Nossa, que legal, tá? Esse foi um. Daí outro falava assim, a capacidade que eu consegui de organizar minha mente e conseguir colocar em prática as coisas. Eu falei, tá, interessante, beleza. Daí depois outro falava, a capacidade que eu consegui de ver que eu sou algo muito maior, que eu tenho energia, que não sei o quê. De que eu vi que eu não sou aquilo que eu pensava que eu era, que eu descobri o meu propósito. E as pessoas começaram a falar coisas, eu falava, gente, mas peraí, comecei a pegar um por um. Eu falei, mas fulano aqui me contratou para aumentar a produtividade. Ciclano aqui me contratou para montar uma rotina útil. Beltrano aqui me contratou para organizar um projeto dele e conseguir passar no concurso público. Eu falei, o que essas pessoas estão relatando não tem nada a ver com o que elas me contrataram para fazer. E aí eu comecei a perceber que o fato deles conviverem comigo, na minha própria energia, eles iam se fazendo essas perguntas maiores sobre a vida. E iam percebendo coisas neles mesmos. E aí eu comecei a ver que era uma coisa que era tão fácil, que era tão ridículo para mim. E eu conversava com a pessoa de coisas aleatórias, fazendo o trabalho que foi contratado. Mas ali eu comecei a ver que existia uma identidade parassistencial. E eu comecei realmente a admitir isso para mim. E aí oferecer mesmo como trabalho. Porque até então eu não fazia esse tipo de coisa. Então isso hoje que eu tô fazendo aqui com vocês, de expor tudo isso, passei muitos anos tendo coragem para chegar aqui onde eu cheguei. Porque isso também é superação para mim. Não é fácil a gente se posicionar de uma forma que envolva temas religiosos e místicos, por mais que eu não seja nem religiosa e nem mística. Mas a gente conseguir falar isso de uma forma sem receber tantos julgamentos e não comprometer o meu próprio trabalho é um risco, e eu sei do risco que eu corro. Mas se a gente não começar a falar sobre esses temas de uma forma mais científica, mais aberta, com mais naturalidade, a gente nunca também vai conseguir acessar a nossa alma. Acessar quem a gente é, acessar a nossa identidade verdadeira. Ok? Então, gente, voltar para casa, lembrar de quem você é voltar a fazer aquelas perguntas iniciais que a gente começou, tá? Mas como que você irá lembrar de quem você é se a todo momento você está ocupando a tua mente? Fazendo coisas o tempo todo em seu dia a dia. Você não se permite ficar parado, tranquilo, em silêncio, com contato com você mesmo. Como é que você vai lembrar de quem você é se quando você está sozinho, você fica o tempo todo ouvindo podcast, vendo vídeo, não importa se é vídeo de espiritualidade, mas você está lá vendo vídeo, escutando podcast, lendo alguma coisa, acompanhando a vida das outras pessoas em rede social. Vocês já perceberam que a gente tem dificuldade de ficar sozinho? Na solitude? Tem muitas pessoas que moram sozinhas. Mas será que de fato elas estão sozinhas ali com elas mesmas? Ou elas estão se ocupando com todas essas outras coisas? Certo? Então, é necessário pausar. Pause. Sinta o teu corpo. Observe os teus pensamentos. Sinta as suas emoções. Isso tudo é você. Isso é a sua alma. Esse conjunto de pensamentos, de emoções, de energia é quem você é. Tá? E aí você vai começar a entender como você funciona. E quanto mais você se conhece, mais chances você tem de conseguir se respeitar, se cuidar,
se amar, tá? E menos necessidade você vai ter de ficar buscando essas coisas do lado de fora, para que respondam os teus questionamentos. Tá? E quando você começar a se respeitar, começar a se cuidar, começar a se amar, aí você vai estar se conectando com a sua alma, com a sua essência, com quem de fato você é. E só assim você consegue acessar o teu propósito de alma. Então, gente, qual é a chave? 3 palavras. Pra gente se conectar com a nossa alma e aí acessar o nosso propósito de alma. 3 palavras. Autocuidado, autorrespeito e autoamor. Se você não desenvolver essas 3 coisas com você mesmo, você não consegue acessar a sua alma. E, consequentemente, você não vai conseguir acessar o teu propósito de alma.